ser bênção na minha vida. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Graças a Deus. Meus amados irmãos, que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo muito abençoado. Que hoje seja um dia em que todas as lágrimas que escorrem pelos seus olhos sejam secadas com motivo de alegria. Que Deus possa responder às suas orações, que Deus possa atender o seu pedido, o seu clamor. Que esse seja um dia de renovo para a sua vida. Baseado nesse louvor, eu quero compartilhar com vocês o nosso café diário de hoje. E vou deixar o louvor rolando no fundo aí, tá? E já nós voltamos com a palavra. Fica aí, ouça esse louvor, que tem tudo a ver com a mensagem que eu compartilharei com vocês. Voltamos já. Fique com o louvor em nome de Jesus e seja edificado. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu e vai te atender também. Atendeu a Josué. O Dorou só parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Graças a Deus. Irmãos, estamos de volta aqui com o nosso café diário de hoje. Eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, o Salmo de número 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Só quem já passou momentos de dificuldades, de choros, sem resposta, sabe o quanto valoriza os dias em que o choro de tristeza é somente lembranças.
Você não esquece os dias que você chorou, mas você se torna alguém agradecido, porque hoje você pode até chorar, mas o seu choro é de gratidão, porque Deus fez as coisas mudarem na sua vida. Só quem já chorou, irmãos, por uma perda, por uma traição, por um abandono, por uma desesperança, falta de esperança. Você talvez esteja aí, irmãos, ouvindo essa mensagem e você já riu, já brincou, já cantou, mas enquanto eu e você brincamos, rimos, tem gente que está chorando, você sabia? E quem sabe um dia você já chorou. E talvez hoje você tenha motivos de dizer assim: Deus, muito obrigado por poder colocar um sorriso no meu rosto. Mas também eu talvez esteja falando com pessoas que nesse exato momento estão chorando porque receberam notícia ruim, perderam alguém que ama, alguém da sua família, do seu convívio partiu, alguém que você confiava lhe traiu. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que tudo na vida tem um breve tempo para acontecer. A vida, ela é feita de altos e baixos. Já viu aquele brinquedo, a roda gigante? É assim a nossa vida. Tem momentos que você está lá no alto, enxergando tudo bem pequenininho aqui embaixo. Parece que nada aqui de baixo pode lhe atingir. Mas há momentos em que você desce, que a roda gigante dessa vida te faz descer e você começa a sofrer as pancadas e a entender que você é ser humano. E ser humano vai ter dias de vitórias, dia de glórias, mas vai ter dias também de perdas, dias de luto, dias de tristeza. Só que a promessa do Senhor é, aqui no Salmo 30, versículo 5, que como a noite tem 12 horas, e a noite não pode ficar para sempre ali. Se a noite disser assim: não, eu não quero que o sol apareça, ela não pode impedir. Eu não quero que amanheça, ela não pode impedir. Ela tem 12 horas para perdurar, ou seja, há um tempo determinado para a noite. E também na sua vida não é diferente. Talvez você esteja passando tempestades, noites escuras na sua vida, mas ela tem um tempo para parar. Ela não pode durar para sempre. Uma hora ela precisa cessar. E com o encerramento das 12 horas da noite, vem agora 12 horas de um dia claro, de um dia tranquilo, de um dia talvez ensolarado. Tem vezes, irmãos, que de fato o dia amanhece, mas o sol não aparece. O céu está nublado, as tempestades continuam caindo. Tem dia que realmente as tempestades da noite, do dia, são tão intensas que elas se tornam 24 horas, 48 horas, 72 horas e vai se perdurando. Mas existe um tempo determinado. E uma hora, toda tempestade, todo mal, ela cessa. Ela passa. Ela para. Porque ela não foi feita para durar para sempre. No Salmo 126, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia diz: aqueles que semeiam em lágrimas com cânticos cantarão. A luta não dura para sempre. As dificuldades da vida não pode durar para sempre. Mas a Bíblia diz que aqueles que são provados por Deus e aprovados por Ele vão cantar o hino da vitória. Essa palavra que eu tenho para você hoje, irmão, que talvez está chorando, está passando por dificuldades, eu quero dizer para você que Deus, Ele pode enxugar dos seus olhos todas as lágrimas e colocar um cântico de alegria nos seus lábios. Até mesmo você, irmão, que com as suas próprias mãos procurou o vento para a sua vida. Eu aprendi, que na nossa vida existe 3 tipos de lutas que se levantam. Primeiro, é a luta que Deus nos prova para testar a nossa confiança nele. A segunda luta
que nós somos provados são as consequências da vida, que isso é inevitável. Isso atinge branco, preto, amarelo, azul, pobre, rico, atinge todas as classes sociais. É aquilo que eu chamo de provação universal. Ou seja, ela não faz acepção de pessoas para atingir. Mas sobre todos, depressão, angústia, tudo, desespero, atinge todos, empresários, pobre, rico, todos eles são atingidos. E existe a luta, que somos nós que com a nossa mão vamos lá e pegamos ela. Temos consequências quando nós mesmos procuramos as lutas. Tem momentos em que nós mesmos nos colocamos diante da dificuldade. Somos nós que vamos lá e procuramos o problema, e quando o problema perde o controle, aí que nós queremos lembrar de Deus. Talvez eu estou falando para alguém aqui que procurou as consequências do que está colhendo. Mas eu quero dizer para você, irmão, que se você se arrepender, que se você mudar de vida, Deus pode restaurar a sua vida. Porque Ele tem todo o poder, todo o amor e toda a misericórdia, e pode colocar em seu rosto um sorriso de alegria. Porque no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Deus, você lembra quando você era pai, ou você lembra quando você era criança, ou você lembra hoje, sendo pai, que o filho ele pode fazer a birra que for, né? Você castiga ele, mas você muitas das vezes é mexido. O seu coração é quebrado quando suas lágrimas começam a escorrer. Ele pode ter quebrado um vaso que você gostava, ele pode ter quebrado, mas você lembra que ele é seu filho. E muitas das vezes você permanece ele com castigo, mas você não demonstra para ele que o seu coração também está quebrado por colocar ele em disciplina. Deus, ele quando vê os seus filhos chorando, ele se compadece. Muitas das vezes, ele não vai tirar você da luta, mas ele garante que estará com você em todos os momentos para te fazer vencer. E para nós encerrarmos esse café diário de hoje, em Apocalipse, lá no final da Bíblia, capítulo 21, versículo 4, diz o seguinte: que além de Deus ele prometer para nós que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas dessa vida, ele também promete que na vida posterior a essa, que é a vida que ele tem para cada um de nós, ele tem uma promessa que em Apocalipse 21, 4 diz: e ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, as lágrimas que Deus ele quer enxugar na nossa vida, irmão, não é somente as lágrimas dessa vida aqui. Eu sempre falo aqui no canal, irmão, que Deus não está preocupado somente com a sua vida aqui, não. Deus não está preocupado somente que você seja próspero, feliz, conquiste todas as coisas. Claro que Ele está, mas Deus também está interessado na sua vida eterna. Na sua vida eterna também Ele promete que secará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tem coisas que nós iremos enfrentar aqui, irmãos, que nós só seremos recompensado naquele grande dia. Eu lembro de uma passagem bíblica que Paulo ele clama, dizendo ao Senhor: Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim esse tipo de tormento que vem sobre a minha vida. E o Senhor Jesus vai responder ele durante 3 vezes, porque ele vai orar 3 vezes pedindo ao Senhor Jesus que tirasse ele daquela prova. E sabe o que aqui Jesus vai responder para ele? A minha graça te basta. Tem momentos, irmãos, que Deus vai permitir que alguns espinhos estejam em nossa vida e nós vamos orar e Ele não vai tirar. Não é porque Ele não é porque Ele é ruim, é porque Ele tem um propósito maior através daquele choro, através daquelas lágrimas, através daquele espinho que está sendo posto em nossa vida. E o propósito é que nós sejamos exemplos para outros de que mesmo diante do choro, da luta, da dificuldade, nós continuamos levantando as nossas mãos e dizendo: só o Senhor é Deus. Tem lutas em nossa vida, irmãos, que tem um propósito de salvar a outros. Você sabia disso?
Enquanto você chora, você é tratado, e enquanto você chora, outros são alcançados por causa do seu choro e por causa da sua fidelidade. Então, por causa daquela prova que Paulo pedia ao Senhor que retirasse dele, Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma e um dos maiores proclamadores do Evangelho de Cristo. Se for para salvar almas e tiver que nós chorarmos, que seja para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que nossas lágrimas tenham um propósito de fazer com que outras vidas sejam alcançadas e que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, irmãos, não desista, porque Deus tem um novo dia para a sua vida. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.